Tudo bom, pessoal? Meu nome é Laio, eu sou monitor de nefrologia da Universidade Federal do Ceará e hoje nessa videoaula nós vamos discutir um pouco acerca de um tema muito interessante, certo? Que é a nefrite lúpica, tentando abordar as principais características clínicas, laboratoriais, como é que eu diferencio essa nefropatia, que a gente vai ver que é eminentemente glomerular, de outras, né? Como é que eu consigo, por um exame ou outro, por uma característica clínica ou outra, certo? Correlacionando a clínica com a biópsia, sabendo quando é que eu biopsio, quando é que eu dou o diagnóstico num paciente desse. E, inicialmente, queria dizer para o House que hoje é dia de lúpus, sim, certo? E, para a surpresa dele, hoje é nosso tema, certo? E, bom, para a gente tratar de nefrite lúpica, é preponderante, é extremamente importante que a gente venha a ter uma noção básica, pelo menos, do que é o lúpus, certo? E o que vem a ser o lúpus? Nenhuma novidade. O lúpus é uma doença autoimune e ela não é só uma doença autoimune. Ela é o protótipo das doenças idiopáticas autoimunes, certo? Que, como toda doença autoimune, assim como a maioria, é uma doença mais frequente em mulheres jovens, certo? Acredita-se por um efeito de autoimunidade induzido pelo estrógeno, certo? E é uma doença que, como a gente sabe, o lúpus pode dar qualquer coisa. Vários aforismos aí da clínica médica. E o lúpus é uma doença multissistêmica que, quando a gente for estudar aqui no próximo slide, com base nos critérios de classificação dele, as características clínicas, a gente vai ver que são as mais diversas possíveis, certo? É interessante entender, já adiantando um pouco, que como uma doença autoimune, eu tenho que para dar o diagnóstico de lúpus, ter componentes clínicos. O paciente tem que ter clínica, não adianta ter só anticorpo positivo para dar diagnóstico de lúpus. Ele tem que ter clínica associado a um laboratório positivo, a anticorpos positivos, anticorpos específicos, certo? E o lúpus é uma doença inflamatória, certo? Eminentemente inflamatória. E ele inflama onde? Pela variedade de sintomas, de sinais, de apresentações clínicas, ele inflama qualquer coisa, certo? Ele pode inflamar a pele, dando dermatite, pode inflamar serose, dando serosite, pleurite, pericardite, articulação, dando artrite, sistema nervoso central, dando as mais diversas manifestações neurológicas, pode inflamar o rim, que vai vir a ser a nefrite lúpica, o escopo da nossa aula de hoje, e pode também gerar manifestações hematológicas, que são bastante comuns, certo? Bom, pessoal, esses são os critérios SLIC, certo? Que a SLIC é uma sigla que aí me desculpe, mas eu não sei decorar do que é isso, mas são os critérios de classificação, certo? De lúpus de 2012, se eu não me engano. E esses critérios, eles são divididos do critério 1 até o critério 11, são critérios clínico-laboratoriais, certo? E do critério 12 até o critério 17 são critérios imunológicos. Entenda, como eu já tinha falado anteriormente, para o paciente ter um diagnóstico de lúpus, ele tem que ter critérios clínicos e critérios laboratoriais. Nos critérios antigos de lúpus do Colégio Americano de Reumatologia, não necessariamente isso ocorria, mas com esses critérios novos é dessa forma. Eu tenho que ter critérios clínico-laboratoriais e critérios imunológicos. E para fechar um diagnóstico de lúpus, eu tenho que ter 4 critérios ao menos, certo? Sendo pelo menos um clínico e pelo menos um imunológico. Então vamos lá, dissecar um pouquinho aqui das apresentações clínicas. E vale ressaltar que essas não são todas, certo? Mas só para a gente ter um panorama do que é um paciente que tem lúpus na minha cabeça, certo? Lúpus cutâneo agudo, que é aquele famoso, conhecido rash malar, certo? Aquela fotossensibilidade, aquele rash em asa de borboleta, certo? Também tem um lúpus bolhoso, que é menos comum do que esses outros dois, menos conhecido pelo menos, certo? E é interessante saber que no lúpus, como uma doença autoimune, eu vou ter o quê? Eu vou ter anticorpos. E quais anticorpos? Aí, pessoal, inúmeros anticorpos, certo? E é interessante entender
que lá embaixo, eu vou adiantando isso aqui, mas lá embaixo tem um fator antinuclear positivo, que é o famigerado, tão conhecido FAN, certo? E é interessante notar que o FAN não é um anticorpo em si, certo? Também não vou entrar acerca de como é que é feito o processo para eu fazer laboratorialmente um FAN, certo? Mas são vários anticorpos que podem ser positivos e vão se manifestar com um FAN positivo, certo? Fator antinuclear, certo? Mas é curioso saber que não são só anticorpos contra o núcleo que vão positivar um FAN. Anticorpos anticitoplasmáticos, como o anti-P, que não está citado aí no nosso critério diretamente, ele é um anticorpo anticitoplasmático e positivo FAN, certo? Então vamos continuar. E desses anticorpos, certo? Um desses que está dentro do FAN, que é um anticorpo antinuclear, que é o anti-Rho, certo? Esse anti-Rho, ele é um anticorpo que está presente em cerca de 30% dos pacientes com lúpus. Ele é um anticorpo que está relacionado com algumas coisas. A gente vê na clínica que os anticorpos eles normalmente se relacionam com certas manifestações. E a fotossensibilidade, o lúpus cutâneo agudo, subagudo, certo? E a fotossensibilidade estão relacionados com a positividade desse anti-Rho. Também outra característica interessante é que 98% dos pacientes com lúpus tem FAN positivo, mas cerca de 1 a 2% não tem um FAN positivo. E desses pacientes que não tem um FAN positivo, um anticorpo que você usa para positivar nesses outros 2% que tem clínica, mas não tem o FAN, é o anti-Rho. E uma última curiosidade é que o anti-Rho também está ligado à passagem transplacentária, certo? Da mãe lúpica para o filho, para o feto lá no intraútero. E esses anticorpos podem desencadear o lúpus neonatal, que é o bebezinho que nasce lá com racho cutâneo e pode vir a ter uma manifestação mais grave, que é o BAVT fetal, certo? Pulando, vamos para o segundo, lúpus cutâneo crônico, certo? Já são lesões diferentes. Tem aí o rash discoide, o lúpus hipertrófico e a paniculite lúpica. Eu vou discutir só um pouco sobre o rash discoide, certo? O rash discoide é uma manifestação, chama lúpus crônico, certo? Lúpus cutâneo crônico, e é uma manifestação que é muito comum no couro cabeludo, certo? E no couro cabeludo ele gera áreas de alopécia, certo? Ele inflama o couro cabeludo e quando esse processo fica mais crônico, quando aquele já não está mais tão eritematoso, aquela lesão e tudo mais, aquele gera uma área de cicatriz, certo? No couro cabeludo. E essa área de cicatriz gera alopécia, certo? Que a gente chama de alopécia cicatricial, porque houve uma inflamação que na cronificação dessa inflamação, quer dizer, ou então na resolução, formou-se uma cicatriz. E naquela área cicatricial não cresce cabelo, certo? Isso é interessante por causa dos outros critérios que a gente tem. Critério 3 são a presença de úlceras orais, úlceras de palato, boca, língua, úlceras nasais, certo? E essas úlceras, elas, assim, não tem descrito no critério, mas são úlceras normalmente indolores, o que dá para a gente fazer um diagnóstico diferencial com as estomatites e com outras patologias que geram úlceras orais, que são úlceras dolorosas. Alopecia não cicatricial, essa é a alopecia, por isso que eu falei do rash discoide, porque essa alopecia não cicatricial é uma alopecia que o paciente tem uma perda excessiva de cabelos, certo? Mas não tem lesão discoide no couro cabeludo, não tem nenhuma lesão cicatricial, ele apenas tem uma perda de cabelo, certo? Aumentada. Critério 5, um critério muito conhecido, que é o critério articular, certo? Antigamente, o paciente tinha que ter sinovite, quer dizer, artrite mesmo, na articulação para ser caracterizado. Hoje, nesse critério 5, a critério articular, ele pode ter a sinovite ou então pode ter só uma artralgia com rigidez matinal. Se qualquer um desses dois, marca e dá um check nesse critério 5. Serosite, então, pleurite, pericardite, também não vou entrar muito nisso. Critério 7 é o nosso escopo da aula, é a nossa praia aqui que a gente vai discutir, que é o critério renal, que a gente discute melhor depois, certo? Critério 8, neurológico, e aí pense, qualquer coisa possível praticamente, certo?
desde manifestação do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, estado confusional agudo, certo? Mielite, encefalite, Guillain-Barré, enfim, que você imaginar aí, neuropatia craniana, qualquer coisa que você imaginar aí, provavelmente o lúpus dá, certo? 9, anemia hemolítica, e aqui eu também tenho que fazer um paralelo do critério 9 com o critério 17, certo? Porque no critério 9 eu tenho uma anemia hemolítica. E o que é uma anemia hemolítica? É uma anemia, certo? Então tem que ter a hemoglobina mais baixa, e eu tenho uma anemia hemolítica. Qual é a característica clínico-laboratorial do anemia hemolítica? O paciente tem anemia e tem hemólise. E a hemólise gera como é que eu posso dizer? A medula fica tentando aumentar a sua produção, certo? E isso gera aumento do reticulócito, que é a célula jovem, né? Que é jogada mais precocemente na circulação. Então, a anemia hiperproliferativa, porque tem um reticulócito alto, associada a uma bilirrubina aumentada, normalmente as custas de bilirrubina indireta, uma aptoglobina diminuída e um LDH aumentado, certo? E uma anemia hemolítica não é qualquer anemia hemolítica, porque a anemia hemolítica é a diminuição da meia-vida hemácia, certo? Que gera repercussão na anemia, certo? E é uma anemia hemolítica autoimune. Então tem que ter o cumbis direto positivo, que eu vou ver o anticorpo lá ligado na hemácia através do cumbis direto, certo? Se eu não tiver anemia, mas eu tiver um cumbis direto positivo, ele preenche o critério 17, certo? Então você ou vai preencher o 9 ou o 17, você não vai preencher os dois ao mesmo tempo. Se tiver anemia hemolítica, vai preencher o 9. Se tiver só um cumbis direto positivo, vai preencher o 17. E o que é que me indica, assim, o que é que o critério quis me falar com isso? É que o cumbis direto positivo, ele indica um anticorpo anti-eritrócito, certo? O lúpus, ele vai produzir anticorpos, como eu falei, antinucleares, anticitoplasmáticos e antimembrana das células. E desses antimembranas, a gente tem o antilinfócito, que é o responsável pela linfopenia. A gente tem o anti-eritrócito, que é o responsável pela anemia hemolítica, certo? A gente tem o anticorpo antiplaqueta, que é pela trombocitopenia. E aí vai, antifosfolípide, que são um grupo de anticorpos que vão estar associados aí também a SAF, certo? Síndrome de anticorpo antifosfolípide. Enfim, então esse cumbis direto positivo ele indica pra gente um anticorpo antiplaqueta. Desculpa, anti-eritrócito. O 10 e o 11 já discuti, leucopenia ou linfopenia, certo? E trombocitopenia, por causa, e claro, sem outra causa aparente, se o paciente tem um outro quadro, uma dengue, então tomou uma heparina e tem uma trombocitopenia induzida para qualquer outra causa aí, tem um baço aumentado e tem uma trombocitopenia, aí você tem que ver se não tem outra causa que explique. 12, fator antinuclear positivo, e a partir do 12 ao 17, que são os critérios imunológicos. Um FAM positivo, certo? Um anticorpo anti-DNA positivo, e esse aqui é importantíssimo para a gente na aula de hoje, porque o anti-DNA, ele nos traz ele é um anticorpo que, assim, ele é o segundo anticorpo mais específico do lúpus, certo? E ele é um anticorpo associado com a atividade de doença, porque normalmente os anticorpos, eles estão sempre naquele nível dele ali, ó. Sempre naquele nível. O anti-DNA não, ele é ondulante, os níveis dele, certo? Ele sobe quando o lúpus está em atividade e tende a dar uma caída quando o lúpus entra em remissão. E o anti-DNA, ele tem relação com a nefrite lúpica, certo? Pacientes que têm um anticorpo anti-DNA positivo têm uma chance maior de fazer nefrite lúpica. E não está aí no critério, mas tem um outro anticorpo que é o anti-LA, certo? O anticorpo anti-LA é o seguinte, às vezes o paciente normalmente ou tem o anti-DNA positivo ou tem o anti-LA positivo. E o anti-LA, então se uma paciente tem um anti-LA positivo, ele tem uma certa proteção, porque se ele tem um anti-LA, ele não terá o anti-DNA, porque o padrão é esse, ou um ou outro. E então se ele tem um anti-LA, ele não tem um anti-DNA e ele é relativamente nefroprotegido, certo? Porque por não ter o anti-DNA. 14, o anticorpo anti-SM positivo, que é o anti-Smith. E esse anticorpo é o anticorpo mais específico do lúpus. O anti-DNA é o segundo e esse é o mais específico do lúpus. A 15 é a positividade dos anticorpos antifosfolípides, que na verdade são 3 testes que você faz, certo? Dois deles são anticorpos e um deles não é anticorpo.
É um teste in vitro, só que você vê que in vitro, que você só vê um TTPA alargado e faz uns outros testes que não vale a pena a gente comentar aqui. Mas os anticorpos antifosfolípicos que você mede são 3, certo? A anticardiolipina, que aí é anticorpo, a anti-beta-2 glicoproteína 1, que é anticorpo, e o anticoagulante lúpico, como eu falei pra vocês, é o único que não é um anticorpo. É um teste in vitro que você faz que você vê o alargamento do TTPA. E esses 3 anticorpos estão relacionados a manifestações tromboembólicas, certo? Manifestações trombóticas, que são decorrentes da síndrome do anticorpo antifosfolípido. 16. O complemento reduzido, isso é importantíssimo, assim como o anti-DNA, o complemento ele pode variar. Quando eu tenho, a gente vai ver que pela fisiopatologia mais na frente, quando eu tenho atividade de doença, eu vou ter consumo de complemento. E quando eu tenho uma doença estável, uma doença em período de remissão, certo? Eu vou ter um complemento normal. Então esse é o nosso paciente, pessoal, certo? Então vamos lá, epidemiologia, certo? Da nefrite lúpica em si agora. A maioria dos pacientes que tiverem lúpus vão ter algum grau de nefrite, certo? Mas 50% só vão apresentar uma evidência clínica da nefrite lúpica. Tem pacientes que têm uma nefrite lúpica, tendem a ter uma nefrite lúpica mais grave e tem incidência aumentada dessa nefrite, que são os pacientes negros. Normalmente eles têm mais nefrite e tem nefrite mais grave. Um padrão assim das manifestações assim mais laboratoriais ou clínicas, certo? Dos pacientes. 50% tem proteinúria em urina de 24 horas maior do que 500 mg, certo? 50% tem cilindrúria. Cilindrúria, vamos dizer, cilindrúria celular. 25% desenvolvem síndrome nefrótica. Eu falei que a gente faz revisões um pouco desses termos aí, se vocês não estiverem tão familiarizados, um pouco mais à frente. E 5 a 10% evoluem com insuficiência renal aguda, certo? A fisiopatologia, assim, sem entrar muito, o lúpus é uma doença autoimune mediada por imunocomplexos, certo? E eu tenho uma formação desses imunocomplexos que pode ser uma formação, ele se forma no sangue, o antígeno e o anticorpo se ligam no sangue, formam um imunocomplexo e são depositados no tecido, ou então eu tenho um antígeno dentro do tecido, certo? Um dentro do tecido, e aí o anticorpo que está circulante ele vai e se liga e forma esse imunocomplexo in situ, que a gente chama, certo? Com a formação de imunocomplexo, o complemento vai tentar clarificar esses imunocomplexos. Então vai ter a ativação do sistema complemento, tanto via clássica como via alternativa. Essa ativação do complemento gera inflamação através de quimiotaxia de células inflamatórias, produção de interleucina, citocina, essas coisas todas, certo? E culminando com o processo de inflamação, que a gente já tinha conversado acerca disso. Diagnóstico, agora eu falo diagnóstico de nefrite lúpica. Então como é que eu enquadro o meu paciente naquele critério de nefrite, certo? Ele tem que ter uma de 3 possibilidades. Ou ele tem uma proteína, se ele tiver uma proteína maior do que 500 mg em 24 horas, na urina de 24 horas, já diz que ele tem nefrite. Se ele tiver 3 ou mais cruzes de proteína no sumário, tem nefrite. Ou se ele tiver cilindros celulares. E entenda, não é cilindro hemático, necessariamente. Cilindro leucocitário, granuloso epitelial, também entra no critério. Então, se meu paciente tiver uma proteína de 24 horas maior do que 500 mg, um sumário de urina com mais de 3 cruzes, de 3 cruzes ou mais de proteína, ou um cilindro celular, esse meu paciente eu vou encaixá-lo naquele critériozinho de nefrite lúpica. Então ele já ganha um ponto. E uma coisa interessante é que o diagnóstico ele também pode ser dado, o diagnóstico de lúpus, ele pode ser dado se o paciente tiver 4 daqueles 17 critérios, como eu já tinha conversado, ou se ele tiver nefrite lúpica, isso mostrado na biópsia, com um FAM ou um anti-DNA dupla hélice positivo, certo? Então, se o paciente tiver só nefrite com um FAM ou um anti-DNA, isso aí já dá o diagnóstico para ele de lúpus, certo? A gente vai ver que tem formas de nefrite que às vezes são isoladas, mas a gente discute mais para frente, certo? E agora é aquela hora gostosa, certo? Aquela hora dos nomes de biópsia que você é apaixonado, certo? Então vamos lá. A nefrite lúpica a gente divide em 6 classes.
de classe 1 a classe 6. A classe 1 é a classe mesangial mínima, a classe 2 é a classe proliferativa mesangial, a classe 3 é a classe proliferativa focal, a classe 4 é proliferativa difusa, classe 5 membranosa lúpica e classe 6 esclerosante avançada. Aí agora é aquela hora, né, que você chega pra mim e diz: eu não tô entendendo nada, que tanto nome é esse, certo? Ou então você tá perguntando só o que tá acontecendo com isso aqui, porque você não tá entendendo nada. Respira, me dá um voto de confiança, certo? E vamos tentar entender junto esses nomes. Vamos tentar entender junto o que diabo é isso. Então vamos lá. Primeiro vamos ter que fazer uma revisão breve, que vou tentar ser o mais breve possível, prometo, da anatomia glomerular. Porque o lúpus, aquelas classificações lá são da glomerulopatia lúpica, certo? Da nefrite lúpica com seu acometimento glomerular, que é o mais clássico. Mas então vamos lá, o que é o glomérulo? O glomérulo é um tufo de capilares, certo? Eu chego pela arteriola aferente, a arteriola aferente ela se ramifica, ela se enovela, e no final esse tufo ele sai, né? O sangue que entrou por esse tufo ele sai pela arteriola eferente. E esse tufo, a gente tem que entender que, olha aqui, vamos olhar para essa imagem da microscopia óptica, certo? Olha aqui, ó. Não sei se você consegue, acho que consegue, né? Pelo amor de Deus. Que aqui, ó, isso aqui é um capilar glomerular. Aqui tem outro, aqui tem outro. São todos capilares, ó, estão bem abertinhos, certo? Então, pérreos. Então, é necessário que ele esteja perto para que passe sangue aí e eu consiga, pela diferença de pressão, filtrar alguma coisa, certo? Que é a função inicial do meu rim aí, é a função de filtração, certo? Também não vamos entrar muito nesse mérito. Mas eu tenho que entender quais são as células que compõem isso aqui. Eu tenho a minha... Vamos começar de fora para dentro, certo? Eu tenho aqui a minha cápsula de Bowman, certo? A minha cápsula de Bowman, ela possui duas partes, certo? A parte parietal, que é essa parte mais externa que eu tô aqui mostrando para vocês, que eu chamo lâmina parietal, certo? E eu tenho aqui as células viscerais na cápsula de Bowman, certo? Que são os podócitos. E esse espaço determinado entre as células parietais e as células viscerais que estão aqui recobrindo os capilares, eu chamo de espaço de Bowman. Tá aqui se você preferir, certo? As células epiteliais, certo? Parietais. E aqui recobrindo os capilares, eu tenho os podócitos, ou as células viscerais da cápsula de Bowman, certo? Entrando mais, que parte é essa verdinha aqui, ó, contínua, que recobre todo o meu tufo glomerular? É a membrana basal glomerular. Só um adendo. O podócito, ele é o principal responsável pela minha barreira de tamanho, certo? Não quer dizer, ele é como se fosse uma peneira. Partículas maiores do que um certo tamanho não vão passar de dentro do meu capilar para o meu espaço de Bowman, certo? A minha membrana basal glomerular ela é rica em cargas negativas, certo? E o que é que isso faz? Se eu tiver alguma coisa que vai ser filtrada, que está aqui dentro do meu capilar para sair do espaço de Bowman, se essa minha membrana é rica em cargas negativas, alguma substância, alguma coisa que tiver carga negativa vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de passar pela membrana? Mais dificuldade, porque vai se repelir e não vai conseguir passar essa membrana e chegar no espaço de Bowman. Isso é importante por causa da albumina. A albumina é a nossa principal proteína plasmática e ela é negativa, tem carga negativa. Então isso impede que a albumina passe dentro de qualquer outra proteína, assim como qualquer outra proteína ou qualquer outra coisa negativa que tiver no meio do sangue, certo? E essa parte mais interna aqui, ó, já juntamente do capilar, é a minha célula endotelial do meu capilar. Aqui a célula endotelial, aqui a parede da minha célula endotelial, certo? O meu endotélio vascular. E esse endotélio ele é cheio de buracos bem grandes, certo? E eu quero delimitar com vocês aqui, pessoal, dois espaços, certo? Um espaço entre o meu endotélio e a minha membrana basal glomerular, que seria um espaço que ficaria nesse espaço mais ou menos aqui. Eu vou chamar de espaço subendotelial, porque está embaixo do endotélio. E o espaço compreendido entre o podócito e a minha membrana basal glomerular, eu vou chamar de espaço subepitelial, porque o meu
o meu podócito é a minha célula epitelial visceral da cápsula de Bowman, certo? E aqui eu queria mostrar só mais uma coisa para vocês, pessoal, que é essa célula azulzinha aqui do meio, que é a célula mesangial, que ela tá aqui, ó, essa aqui, certo? Essa aqui eu tô em dúvida, mas pode essa aqui, certo? Essa célula mesangial, ela é importante por quê? Porque ela dá sustentação para o meu glomérulo, ela sustenta meu tufo glomerular, porque ela faz a coesão aqui entre os capilares, e ela também tem papel inflamatório importante, certo? Se aparecer alguma bactéria, algum imunocomplexo por aqui, ela pode chegar e fazer a clarificação, o clearance desses micro-organismos ou dessas substâncias, certo? Então aqui, olhem bem para essa foto, certo? Isso é um glomérulo todo bonitinho, certo? E entenda, só um último detalhe. Olha aqui para a parede desse meu capilar glomerular. Ela é parecida, certo? Com aqui, ó, a parede dessa minha, a lâmina basal, certo? Do meu túbulo contorcido proximal. Isso aqui é só para ter uma ideia. Isso aqui é a espessura da minha parede do capilar, para ser mais ou menos a espessura aqui do meu túbulo contorcido proximal. Vamos para frente. Entenda, pessoal, toda vez que eu tenho uma agressão glomerular, seja ela qual for, o meu glomérulo ele responde de formas estereotipadas, certo? Que são exatamente 7 formas. Vamos lá. Eu posso ter uma lesão glomerular e ele responder com a gente chama de alterações assintomáticas. Quer dizer, ele tem uma hematúria assintomática, uma proteinúria assintomática. Ele tem hematúria, mas não sente mais nada, esse meu paciente. Ele tem uma proteinúria, mas não sente mais nada, certo? O que normalmente causa hematúria assintomática? Algumas coisas, mas eu discuto no final, certo? O que causa proteinúria assintomática também discute já. Síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica não, o paciente tem clínica já. E o que é? A síndrome nefrítica é uma nefrítica, ítica. Então é uma síndrome inflamatória glomerular. Então o glomérulo está inflamado, tem uma glomerulite, certo? Isso vai gerar o quê? Algumas manifestações clássicas. O paciente vai ter uma queda na filtração glomerular, o meu paciente vai ter hipertensão, o meu paciente vai ter oligúria, porque não filtra mais, meu paciente vai ter edema, meu paciente vai ter hematúria, certo? E só um adendo, pessoal, assim, eu não vou entrar também, eu vou me deter 40 segundos a isso, mas uma hematúria não é toda hematúria que vem do glomérulo, certo? Eu tenho que identificar que hematúria é essa que vem do glomérulo. Tem duas características importantíssimas para eu saber se a minha hematúria vem do glomérulo ou não. Aí eu vou falar 3, não vou falar só 2 não. Se essa minha hematúria vier, vamos voltar aqui. Se essa minha hematúria vier do glomérulo, o que acontece? Eu vou ter que ter tido uma lesão aqui, certo? Na minha fenda de filtração, para que essa hemácia possa passar dentro do capilar para fora, certo? E então a hemácia, pessoal, ela é bem grande, certo? Para ela passar para cá, ela tem que se deformar todinha, ela tem que se apertar no buraquinho que vai ter por aqui para passar para o meu espaço de Bowman. Então eu vou ter uma hemácia com a forma estranha, uma hemácia dismórfica, certo? Então hemácia dismórfica, dismorfismo eritrocitário no meu sumário de urina indica uma hematúria de origem glomerular, certo? E outra, se eu tenho hemácia dentro dos meus túbulos, tem lá no túbulo contorcido, na alça de Henle, normalmente na alça de Henle para frente, a alça de Henle ela produz uma proteína, que é a proteína de Tan-Horsfeld, certo? Essa proteína de Tan-Horsfeld, ela é como se fosse um cimento. Qualquer coisa que passar por ali estranha, qualquer coisa, se for um pedaço de célula epitelial, se for um leucócito, se for um triglicerídeo, se for uma hemácia, ela vai pegar e grudar, certo? E vai grudar, e vai começar a grudar, e entenda, qual é o formato do túbulo? O túbulo é um tubo, certo? Então tem um formato cilíndrico. Então, quando esse bolo, esse emaranhado aí de proteína de Tan-Horsfeld, que é nosso cimento, e hemácia, sair pelo meu túbulo e for jogado lá na minha bexiga e depois jogado lá para fora, certo? Quando eu for olhar no sumário, eu vou ter o que? Alguma coisa cheia de hemácia num formato cilíndrico. Então eu vou chamar isso de cilindro hemático. Então, e uma outra coisa é que no meu túbulo, certo? Eu tenho um negócio chamado
proteína ativadora do plasminogênio. Então o que acontece? Hematuras glomerulares de origem mais alta vão ter essa proteína, e aí o que acontece é que não vai ter formação de coágulo, certo? Então, o que é uma hematura glomerular? É uma hematura dismórfica, é uma hematura com cilindros hemáticos e é uma hematura que não tem coágulo, certo? Então vamos seguir em frente. Síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica, entenda, eu perdi muita proteína. Então, se eu perdi muita proteína, o que vai acontecer? Eu vou ter hipoalbuminemia, vou ter edema, e eu perdi muita proteína por onde? Pelo rim. Então eu vou ter uma proteinúria muito acentuada, porque o marco da síndrome nefrótica é a presença da proteinúria, certo? E então eu vou ter uma proteinúria muito acentuada. E como eu vou ter pouca albumina, onde é que eu produzo albumina? No fígado. Então eu vou tentar, vamos dizer assim, fazer com que o meu fígado produza mais albumina. E aí, pelas vias metabólicas lá do fígado, ele, quando produz muita albumina, ele produz também o colesterol. Então esse meu paciente vai ter hipercolesterolemia, certo? Então é isso, é um paciente com hipoalbuminemia, um paciente com proteinúria nefrótica, uma proteinúria acima de 3,5 grama na urina de 24 horas, ou então maior que 50 mg por quilo, certo? Isso aí você usa mais em criança. Síndrome nefrítico-nefrótica é um misto de síndrome nefrítica com síndrome nefrótica. Glomerulonefrite rapidamente progressiva é uma glomerulonefrite, certo? Que tem uma evolução rápida, certo? Em coisa de dias, semanas, certo? E que leva a uma rápida perda da função renal e leva a um estágio de rim terminal, certo? De rim todo fibrosado, todo esclerosado, que é a nossa última síndrome glomerular, a esclerose glomerular, que aí ela pode ser a evolução de qualquer agressão intensa ao meu rim. E por que eu estou falando essas rumo de coisa? É só por causa do seguinte: o lúpus pode dar hematura assintomática, pode dar proteinúria assintomática, pode dar síndrome nefrítica, pode dar síndrome nefrótica, pode dar síndrome nefrítico-nefrótica e pode dar glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então é interessante que eu não vou tratar da mesma forma um paciente que tem hematura assintomática e um paciente que tem glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então é só para entender que o lúpus ele tem um espectro grande de manifestação glomerular, certo? Alguns conceitos. O que é uma lesão glomerular segmentar e o que é uma lesão glomerular focal? Adivinha? Aqui eu tenho um glomérulo e essa avaliação é feita olhando glomérulo por glomérulo. Eu vou olhar esse glomérulo e vou dizer, essa lesão está só neste segmento glomerular. Então eu vou ter uma lesão segmentar. Nesse caso, olha, cadê a alça capilar? Cadê aqui? Só tô vendo um monte de célula. Olha a ruma de célula mesangial isso aqui, certo? O acometimento aqui tá segmental ou é um acometimento global? Acometimento global, certo, pessoal? Então, os conceitos de segmentar e global são analisando glomérulo por glomérulo, certo? E os conceitos de focal e difuso, certo? Eu vou ter que olhar todos os glomérulos e vou olhar quantos glomérulos estão acometidos. Nesse caso, eu tenho 3 glomérulos, certo? Quantos estão acometidos? Só um. Quer dizer, menos do que 50%. Se menos de 50% de todos os meus glomérulos estiverem doentes, eu vou chamar essa lesão de lesão focal. Se eu tenho aqui 4 glomérulos, todos 4 papocados. Então, dos 4 glomérulos, eu tenho lesão nos 4. Eu tenho lesão em mais de 50%. Então, eu vou ter uma glomerulopatia, certo? Um glomerulonefrite, no caso, difusa, porque acomete mais do que 50% dos glomérulos. Outro conceito interessante: se eu tenho lesão da minha barreira de filtração aqui, lesão do meu endotélio, lesão do meu capilar, pode ter a saída, certo, de fibrina, aí você vai, fibrina, qualquer uma dessas citocinas inflamatórias, uma de coisa, cai dentro do espaço de Bowman, onde não era para cair. E toda essa sopa inflamatória vai acabar estimulando as minhas células parietais da cápsula de Bowman a se proliferarem. E eu vou ter o que? Essa proliferação de células. E como é que essa proliferação se dá? Se dá dessa forma que parece uma lua crescente, certo? Então isso aqui eu chamo de um crescente. Com o passar do tempo, eu vou ter a infiltração de fibroblastos
e vou ter formação de fibrose nesse crescente. Esse que era um crescente inicialmente celular, vira um crescente fibrocelular. E com o passar do tempo vai virar um crescente fibroso. Acabou-se o componente celular e eu vou ter só fibrose. Olha como é que está esse capilar aberto normalmente e olha como é que está esse capilar espremido. Então esse crescente ele vai espremendo suas alças capilares e ele vai fazendo esse glomérulo ficar disfuncionante, certo? Então o crescente é um fator de mau prognóstico. É um fator de que eu tenho que tratar esse meu paciente de uma forma mais intensa. Mas olha, depende da fase. Se eu tiver um crescente celular, então quer dizer, essa lesão foi uma lesão aguda, tá começando agora. Se eu tiver um crescente fibroso, então essa lesão já passou, entendeu? A lesão inicial já aconteceu faz algum tempo. Em torno de quanto? Uns 15, 20 dias, certo? E essa data é importante, esse período temporal é importante, 15, 20 dias, certo? Então, eu vou investir mais num paciente que tem um crescente celular. Um crescente fibroso, infelizmente esse glomérulo aí já foi, certo? E aqui, pessoal, eu tinha mostrado para vocês os espaços, certo? Olha, azulzinho aqui eu tenho um podócito, aqui em laranja eu tenho a membrana basal glomerular contínua e aqui eu tenho o meu endotélio vascular, certo? Se eu tenho um depósito, o lúpus é uma doença de imunodepósito, de imunocomplexo, certo? Se eu tenho um imunodepósito aqui no meu espaço subendotelial, entenda, eu vou ter ativação de complemento. Por quê? Porque olha aqui, ó, a proximidade. Esse poro aqui é bem grande, certo? Esse capilar aqui tem um poro bem considerável. Então vai estar bem exposto a células que tiverem células inflamatórias estiverem circulando. Vai estar exposto ao complemento que estiver circulando. Isso vai gerar uma inflamação glomerular importante, certo? Então depósitos subendoteliais vão tender a dar inflamações glomerulares. E qual é normalmente a síndrome para a gente aqui que deu inflamação glomerular? Uma síndrome nefrítica, certo? Se o meu imunodepósito ele for um pouco menor e ele consiga passar aqui pelo meu endotélio, passa pela membrana basal e se deposita aqui entre o meu espaço subepitelial, entre o meu podócito e a membrana basal. Então isso vai gerar uma lesão não tão inflamatória. Por quê? Porque olha a distância. As células inflamatórias, os complementos não estão tão próximos do depósito imunocomplexo. Mas isso aqui vai destruir a citoarquitetura do meu podócito. Então vai destruir a minha coesão dos meus processos podocitários, aqui dos meus pés podocitários, e vão fazer com que essa barreira de filtração fique disfuncionante. Então eu vou ter uma barreira ruim. Se eu tenho uma barreira ruim, eu não estou falando nada de inflamação, certo? Claro, pode ter um componente inflamatório, mas eu estou falando do que é preponderante na doença. Então se eu tenho uma barreira ruim, eu vou começar a perder proteína por aqui. E se eu perco proteína, eu vou ter uma síndrome eminentemente nefrótica, certo? Vamos retomar esses termos, certo? Tá aqui, classe 1 a classe 6. Na classe 1 eu chamo de mesangial mínima. Então ela é tão mínima, tão mínima, tão mínima, que eu nem consigo ver na minha microscopia óptica, certo? Eu só consigo ver isso aí na microscopia eletrônica, eu vejo algum depósito imunocomplexo na imunofluorescência, certo? Na classe 2 é a proliferativa mesangial. Então já tem um grau de proliferação, certo? Proliferação do que? Proliferação endocapilar e extracapilar. O mesanjo começa a querer expandir por causa da minha questão proliferativa, a proliferativa mesangial. Quero só voltar aqui, pessoal, para a gente discutir uma coisa, certo? Qual é o normal? Ó? O normal é eu ter uma célula mesangial, no máximo uma, duas. Aqui, ó, uma, duas que eu fiquei em dúvida se é, mas enfim, o máximo é tu ter uma célula mesangial aqui, outra acular, certo? Olha nessa biópsia aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a ruma de célula mesangial junta. Então esse paciente tem o quê? Tem uma proliferação da matriz mesangial, concorda? Olha como está mais rosinha a biópsia dele como um todo. E ele tem proliferação celular mesangial, certo? Isso é que é a proliferação mesangial. Normalmente quando tem mais de 3, mais de 5 células mesangiais bem próximas uma da outra, eu vou dar esse achado de proliferação celular mesangial.
E eu quero que você entenda, toda vez que tiver mesanjo no meio e tiver proliferação, eu vou ter a presença de um achado clínico, que é normalmente a hematúria, certo, pessoal? Então, teve proliferação, pensa que esse glomerulonefrite aí deve ter um grau, uma apresentação com hematúria. A classe 3 é a nefrite lúpica focal, certo? Proliferativa focal. E o que é focal? Menos de 50% dos meus glomérulos. E eu vou dividir isso em lesões ativas e crônicas, e lesões crônicas. Por que isso vai me influenciar? Porque a gente vai ver na biópsia que tem critérios que sugerem atividade, cariorrex e tudo mais, a gente vê já, e critérios que sugerem cronicidade. Se eu tiver uma lesão crônica, eu vou investir nesse tratamento com gosto de gás, eu vou com mais calma. Se eu tiver uma lesão ativa, não, aí eu tenho que ser potente nesse meu tratamento, porque tem jeito, a lesão é ativa ainda, certo? A classe 4 é a classe da glomerulonefrite proliferativa difusa, certo? Quer dizer, mais do que 50% dos glomérulos. E eu posso dividi-las em segmentar e global, dependendo do acometimento dos glomérulos. Se é um acometimento mais segmentar, só um pedaço do glomérulo, ou global pega o glomérulo como um todo. E eu também divido em lesões agudas e lesões crônicas, certo? Então vamos só. E a classe 5? A classe 5, pessoal, é a membranosa lúpica, certo? Que é onde eu tenho depósitos subepiteliais. Então, nesse caso, eu vou ter um quadro clínico normalmente de uma síndrome nefrótica pura, uma nefrótica franca, certo? E a classe 5 é a esclerose glomerular, certo? Mais que 90% dos meus glomérulos já foram esclerosados. Então, isso aí é como se fosse a fase final da evolução das outras classes. Quanto a prognóstico, já vou adiantando. Classe 1 e classe 2, tranquilaço o prognóstico, certo? Normalmente você nem detecta essas classes, porque qual é a manifestação que elas têm? Uma proteinúria leve, até 1 grama, não mais do que isso normalmente. É uma hematúria microscópica, certo? Então aquele paciente bem tranquilo ali. Classe 3 e 4 normalmente se manifestam com. A classe 3 ela pode se manifestar mais parecido com a classe 2 ou mais parecido com a classe 4, certo? Ela pode ser um pouco mais branda, mas pode também ser bem importante. E como é que é a classe 3 e classe 4? Eu tenho uma nefrite lúpica proliferativa, certo? E essa proliferação então vai ser detectada clinicamente como uma síndrome normalmente nefrítica franca, com edema, hipertensão, perda de função renal, certo? Pode evoluir com síndrome nefrítico nefrótica, como eu disse para vocês, principalmente a classe 4 pode se apresentar como síndrome nefrítica e síndrome nefrótica junto. O paciente tem uma síndrome nefrítica e uma proteinúria muito importante, maior do que 3,5 gramas, certo? E pode também evoluir com quadros de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Esse paciente vai perder o rim dele aí em questão de semanas, certo? E então é isso. E a classe 5, membranosa lúpica, vai ser uma síndrome nefrótica franca, certo? Nefrótica clássica. E entenda que, já estou adiantando alguns conceitos, mas isso não, o paciente não começa na classe 1 e depois vai para a classe 2, depois vai para a classe 3, para chegar na 4, depois na 5 e na 6. Não, ele pode já abrir o quadro com classe 3, ou então abrir o quadro com classe 4, ou com classe 5. Ou então ele era um paciente classe 2 e foi para uma classe 5. Ou era do classe 2 e foi para uma classe 4. Então, não tem ordem cronológica, não tem evolução de doença, certo? Então, assim, não é porque é classe 1 que ele vai ter que ir para 2 depois, ok? E outra, o meu paciente pode ter, às vezes, uma combinação de classes, principalmente com classe 5. Ele pode ter uma 5 combinado com 4, uma 5 combinado com uma 3, certo? Só para a gente estar um pouco ligado nessa questão. E vamos aqui, ó. A classe 1, ó, é um glomérulo, alças capilares abertinhas aqui, não estou vendo muita proliferação nem nada, é um glomérulo normal, certo? Classe 2, olha aqui a filazinha aqui que eu tenho, ó, de mesange proliferado, ó, filazinha de mesange proliferado, 1, 2, 3, 4, 5 células, 6, 7, 8, tá vendo? Aqui é uma proliferativa, mas olha aqui as alças capilares, ó, todas abertinhas ainda, ó, esse paciente é uma proteinúriazinha, até 1 grama, uma hematúriazinha, mas sem perda de função renal, sem alguma coisa mais drástica, certo? A classe 3 tá meio ruim aqui, mas é a proliferativa focal, certo? Eu vou ter uma proliferação e era para desses, sei lá, 1, 2, 3,
10 glomérulos ter menos do que 5, certo? Acometidos. A classe 4 é a proliferativa difusa, certo? Eu tenho uma proliferação mesangial, aumento da matriz mesangial, vou ter a obliteração das alças capilares. É a forma de classificação mais comum e infelizmente a mais grave também, certo? A classe 5 eu tenho aqueles depósitos subendoteliais. E quanto àqueles depósitos subendoteliais, o que acontece? Desculpa pessoal, a classe 3 e 4 normalmente é um depósito mesangial, quer dizer, o depósito imunocomplexo no mesanjo, ou um depósito subepitelial. Mas entenda, o lúpus ele pode ser depósito em todo canto. Então a classe 3 e 4 pode ter depósito subepitelial também. Não só subendotelial, mas assim, o preponderante é o subendotelial e o mesangial. A classe 5, voltando, quando tem aqueles depósitos, eu vou ter um depósito subepitelial e vou ter um espessamento. Olha como está espessado. Compara esse capilar glomerular com esse aqui, ó. Olha como está espessado essa minha membrana aí. Porque você não consegue delimitar o que é membrana, o que é endotélio. Mas olha como está espessada essa parede do meu capilar, certo? A gente chama da nossa glomerulopatia membranosa, certo? E a classe 5 aqui é glomérulo esclerosado, certo? Só massa matriz amorfo que cora às vezes com PAS, com PAS na verdade, cora com prata, tá? Então é o estágio final. Esse aqui, paciente aqui, ele tem que ter terapia renal substitutiva, tem que estar em diálise, tem que estar listado para um transplante, porque mais de 90% dos glomérulos dele já foram aí embora. Só mais uma vez aqui, um pouco mais de perto. Proliferação, muita proliferação, obliteração das alças capilares, glomerulonefrite. E eu tenho aqui, ó, em todos os glomérulos aqui nesse caso. Uma coisa, pessoal, quantos glomérulos normalmente eu tenho que ter numa biópsia? Mais de 10 pelo menos, muito pelo menos, certo? Mais de 15. Quanto mais glomérulos você tiver, melhor, porque se eu tiver muito pouco glomérulo, eu posso ter pego uma amostra não significativa. E aí eu vou dizer que ela é um glomerulonefrite focal, mas ela na verdade era difusa, certo? Então, para uma biópsia ser bem feita, tem que pegar uma quantidade razoável de glomérulos. Aqui eu tenho um glomérulo normal, aqui esclerose, certo? Essa matriz aqui alina, esclerosada, cadê a alça capilar? Não sei, esclerosou tudo. E aqui o espessamento da membrana basoglomerular. Você vê que não tem uma proliferação mesangial importante, como tem aqui, certo? E aqui, pessoal, porque toda biópsia tem 3 partes, certo? A biópsia tem a microscopia eletrônica, desculpa, também é mais assim, a ordem que a gente faz normalmente. Microscopia óptica, que é a que a gente discutiu até agora. Microscopia eletrônica e a imunofluorescência, que é para saber o que é que está depositado ali, ó. E aqui eu tenho um paciente, olhando para cá, é um paciente que tem uma glomerulopatia, não sei se dizer focal ou difusa, mas com certeza proliferativa, certo? E olha só, ele tem depósito de C1Q, C3, albumina, fibrinogênio, IgG, que é o mais característico, IgA, IgM, cadeias kappa, cadeias lambda, ele tem tudo depositado nesse pobre deste glomérulo dele. Como é que eu chamo esse padrão? Eu chamo de padrão full house, certo? Ele é característico, mas não é específico. Tem outras coisas também que podem dar o padrão full house, mas full house é isso, tudo depositado, deposita tudo, certo? Manifestações clínicas, como eu falei com vocês brevemente, classe 1 e 2 bem tranquilo, normalmente é uma hematuria leve, uma proteiúria leve, alterações urinárias assintomáticas. Classe 3 e 4 pode ser uma síndrome nefrítica, uma síndrome nefrítico-nefrótica ou uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, certo? E aí hematura, hipertensão, edema, perda de função renal, proteiúria variável, certo? Classe 5, síndrome nefrótica, normalmente edema, hipercolesterolemia, proteiúria nefrótica, hipercoagulabilidade. Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma perda de proteínas, entre elas antitrombina, certo? Proteína S, proteína C, que são proteínas anticoagulantes. Se eu perdi a proteína que anticoagula, eu vou hipercoagular, certo? Então eu vou ter uma hipercoagulabilidade. Normalmente, quais são os sítios que mais eu tenho hipercoagulabilidade? Na verdade, eu tenho trombose, né? Eu tenho trombose normalmente da veia renal, que eu vejo como uma o paciente estava seguindo aquele padrão dele e aí ele tem uma piora importante da proteinúria, tem dor lombar, certo? Tem uma hematúria,
Pode ter varicocele à esquerda por causa da drenagem venosa do testículo, certo? Que vai na veia renal esquerda. Hipoalbuminemia, certo? E isso é interessante porque a gente vai discutir na frente questões quanto ao tratamento. E a classe 4 e a classe 6, desculpa, é a doença renal crônica grau avançada, esclerose, certo? E aqui a gente já tinha conversado, classe 3 e 4 normalmente depósitos subendoteliais e mesangiais, completem aí. E a classe 5, depósitos subepiteliais. Cuidado, uma classe pode simular a outra, certo? Como eu falei para vocês. Às vezes eu tô crente na clínica que meu paciente tem classe 3, ou então tem classe 4. Aí eu vejo que não é bem aí. Ele aparece com outra classe. Ou então acho que tem classe 5 e na ele tinha classe 4, certo? E como eu falei para vocês, não é ordem cronológica e nem são fases evolutivas. Ele não necessariamente precisa começar pela 1 para ir para 2, para ir para 3, para ir para 4 e assim em diante. O laboratório. Aí você sabe, pelo que a gente já conversou, você vê. Só um retorno aqui, pessoal. Normalmente na classe 3 e 4 eu posso ter um grau de perda de função renal, chegando até um glomerulonefrite rapidamente progressivo. Porém, na classe 5 normalmente é mais indolente, certo? Eu tenho uma perda de função renal que vai ao longo do tempo por causa dessa proteinúria, certo? Uma inflamação mais insidiosa. Então tende a não ter inicialmente uma como é que eu posso dizer? Uma queda de função renal acentuada, como é nas classes 3 e 4, certo? Vamos voltar lá. Hipocomplementanemia, normalmente, nefrite lúpica tem complemento mais baixo, certo? Tem queda no complemento. Anti-DNA, que a gente já discutiu que é um anticorpo que que tem relação direta com a minha nefrite do meu paciente. Ele indica gravidade, então os níveis dele, os títulos dele vão ter um valor aí para saber como é que meu paciente está evoluindo. Sumário de urina, posso ter a hematura, proteinúria, leucocitura, cilindros hemáticos, granulosos. Esqueci de colocar aí, mas a minha proteinúria de 24 horas vai me ajudar bastante também, para tentar saber qual é o grau dessa proteinúria. Eu tenho um FAM positivo, bem como anti-RO e outras coisas por causa de outras manifestações do lúpus. O anti-LA, ele é protetor, como a gente também já conversou. A classe 5, pessoal, é o seguinte. A glomerulopatia membranosa idiopática, porque assim, aquilo tudo lá são padrões de biópsia. Não é só o lúpus, às vezes, que dá membranosa. E a gente sabe que não é. Tem a forma idiopática, tem a forma secundária, a neoplasia e tudo mais. A forma idiopática da membranosa, normalmente, tem um complemento normal, certo? Na membranosa lúpica, por ser um lúpus, eu vou ter um consumo do complemento. Sempre não, certo? Na classe 5, eu posso ter ou não consumo de complemento. Normalmente tenho, mas posso não ter. Na classe 5 é estranho também, mas eu também posso não ter esse meu anti-DNA positivo, certo? Então posso ter bem baixos títulos. Então é uma coisa estranha, certo? Segunda observação, eu tenho o Anchor-Verlap. O que é isso? Quando meu paciente que tem lúpus tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, certo? Uma porcentagem até importante desses pacientes pode ter, junto da minha nefrite lúpica, uma nefrite pauci-imune, certo? Uma glomerulopatia, glomerulonefrite pauci-imune mediada pelo ANCA. Então, assim, só tá ligado, se meu paciente tiver uma nefrite lúpica bem importante, pode ser que ele tenha junto ali uma glomerulonefrite também pauci-imune mediada pelo ANCA, anticorpo anti-citoplasma de neutrófilo, certo? E outro, o acompanhamento. Para acompanhar esse meu paciente, eu posso ver os títulos do anti-DNA, certo? Como eu já conversei, ele tem um valor de segmento. Eu ver os títulos de complemento e ver sumário de urina e tudo mais. Biópsia renal. Quando é que eu preciso biopsiar? Porque é o seguinte, a gente vai ver que a biópsia, dependendo da classe, eu vou ter um tratamento X ou um tratamento Y, certo? Quando é que eu biopsio? Tem os critérios, certo? Mas assim, você também tem que ter uma noção também da coisa, certo? Porque ó, se eu tiver uma proteinúria maior do que 500 mg, meu paciente acabou de descobrir lúpus, tem uma proteinúria maior do que 500 mg, posso biopsiar para ver. Porque, mas é uma proteinúria que parece ser muito grande. Não parece ter muito hematúria e tudo mais. Deve ser classe 5. Você pode biopsiar e se surpreender, certo? Segmento urinário ativo, hematura dismórfica, cilindros celulares, também posso biopsiar esse paciente. Elevação da creatina não atribuível a outro mecanismo. O paciente não tomou droga nefrotóxica, não chocou e está com elevação da creatinina. Então, vamos ver o que é isso.
certo? Normalmente os pacientes que não apresentam esses critérios, certo? Eu vou fazer o que? Eu vou acompanhá-los só. Vou pedir um sumário aí a cada 3 a 6 meses, certo? Por uns 3 anos, para ir acompanhando. Porque esse paciente que não tinha, ele pode começar a ter. Ou então tinha uma forma mais leve, aquelas mesangiais, classes 1 e 2, pode evoluir para uma classe 3, 4, 5, certo? E uns pacientes que têm um anti-DNA positivo, eu vou seguir de mais de perto. Então eu vou optar por fazer segmento com sumário a cada uns 3 meses aí, certo? A biópsia define a classe e ajuda no tratamento, certo? Eu posso ter, como eu falei para vocês, saber se aquele meu paciente tem uma glomerulopatia mais aguda ou uma glomerulopatia mais crônica, que eu vou ser mais intenso no tratamento ou menos, dependendo desse achado de atividade ou não. E eu posso ter evidências de outras lesões, porque a gente vai ter um slide lá no final para a gente discutir que o lúpus ele dá glomerulopatia, mas ele não necessariamente só dá glomerulopatia. Ele tem outras lesões que até são frequentes, certo? Nefrite intersticial, microangiopatias trombóticas, nefrite, que foi mal negado, certo? E correlação clínica biópsia nem sempre é perfeita, como eu falei para vocês. Eu posso ter uma clínica a cara de uma classe 5, que eu vou tratar de uma forma mais conservadora, e quando eu olho a biópsia tem componente classe 4. Então eu vou ter que ser agora, a clínica não conseguiu ser 100% soberana nesse caso, certo? Atividade e cronicidade, só para vocês saberem, se eu tiver hipercelularidade endocapilar, infiltração de leucócito, depósito em hialina subendotelial, necrose fibrinoide, crescente celular, inflamação intersticial, cariorrex, tudo isso me indica para uma doença mais ativa, certo? E o que é cariorrex, pessoal? Só para mostrar para vocês aqui, o cariorrex é quando tem essa o núcleo ele se fragmenta, certo? Isso aí indica atividade. E cronicidade, se eu tiver um glomérulo esclerótico, atrofia tubular, fibrose, tanto fibrosou ali, um crescente fibroso ou fibrocelular, tudo vai me apontar para uma doença que está mais arrastada aí, que já tem um tempo de evolução, que talvez a minha terapêutica não seja tão efetiva. O tratamento, classe 1 e 2, você vai tratar o resto. O paciente tem uma manifestação articular, tem uma manifestação outra, você vai tratar a manifestação. Vai tratar com corticoide, com hidroxicloroquina, certo? Você não vai ter um tratamento específico para nefrite. Classe 3, 4 e 5 dá só uma segurada. Classe 6, terapia de substituição renal, normalmente, certo? O paciente já está com esclerose importante aí da maioria dos glomérulos dele, um rim todo fibrosado. Então ele vai precisar de uma substituição renal, seja por transplante, seja por hemodiálise. Classe 3 e 4, pessoal, é o seguinte. Esse meu paciente, ele tem o quê? Eu chamo de tratamento, é o tratamento não imunossupressor, que depende de 3 pontos. Eu tenho que diminuir a proteinúria dele, certo? Como é que eu diminuo a proteinúria dele? No meu rim eu tenho uma arteriola aferente, glomérulo, arteriola aferente, certo? O IEC e o BRA, ele consegue dilatar, certo? A arteríola eferente. Se ele consegue ter um efeito mais dilatador da arteríola eferente, o que vai acontecer? A pressão dentro do glomérulo vai diminuir, porque se eu dilatei a arteríola eferente, está mais fácil do sangue sair do glomérulo. Então a pressão intraglomerular tende a cair. E se ela tende a cair, o que acontece? Acontece que o meu paciente vai ter uma proteinúria menor. Então esses remédios, o IECA e o BRA, o inibidor da ECA, certo? E os bloqueadores do receptor de angiotensina, eles diminuem a minha proteinúria. Tem alvo? Tem. É um alvo, normalmente uma proteinúria menor do que 60% do que ele já estava, se for uma proteinúria muito grande, ou se eu conseguir, eu boto ele para uma proteinúria menor do que 500 mg, certo? Em 24 horas. E é importante também ter um tratamento antihipertensivo para esses pacientes, porque a gente sabe que a hipertensão ela agrava uma nefropatia, certo? Então eu tenho que ter cuidado, e até porque a hipertensão vai aumentar a pressão intraglomerular e pode gerar também aumento da proteinúria. E qual é o meu alvo? Eu tenho que ser um pouco mais pungente aí na minha tentativa de baixar essa pressão. Baixo como alvo de 13 por 8. E por que eu tenho que baixar a proteinúria, pessoal? Porque proteinúrias crônicas, eles vão gerar a proteína, a albumina, certo? Principalmente, ela é absorvida nos túbulos e vai começar a gerar um processo de fibrose no meu intestino, nos meus túbulos. Então, uma proteinúria crônica, ela vai gerando sim um grau de perda da minha função renal, de destruição do meu parênquima, certo? Então, diminuir proteinúria, tratar a hipertensão e estatina.
certo? Viu-se que você controlar o perfil lipídico desses pacientes é interessante. Isso a gente chama de tratamento conservador, ou tratamento não imunossupressor. E aí o tratamento imunossupressor em si, certo? Você vai dividir em duas partes, certo? Você vai dividir em indução, que são normalmente os primeiros 6 meses, certo? E você vai dividir em manutenção da remissão. E como é que isso funciona, pessoal? Na indução eu tenho que ir com gosto de gás, certo? E eu vou usar uma terapia dupla. Eu tenho que usar corticoide mais micofenolato ou ciclofosfamida, certo? E eu vou fazer o que? Pulso com essas coisas. Eu vou usar um pulso com corticoide, com metilprednisolona, então uma prednisolona em dose imunossupressora alta, normalmente é pulso, certo? Ciclofosfamida pulsando também aí por mês, usando micofenolato também em doses bacanas. Para quê? Para conseguir que esse meu paciente tenha uma remissão, porque se eu deixar o paciente tem um crescente, eu deixar esse crescente rolar solto, em 2, 3 semanas esse crescente destruiu o rim do meu paciente. Então eu não posso deixar isso. E por que eu uso corticoide com o imunossupressor? Porque o corticoide ele tem uma ação mais rápida, certo? E aquele cresce. E o imunossupressor ele demora um pouco para agir. Ele começa a agir com as 2 semanas e tem o pico de ação lá para o primeiro mês de tratamento. Então é o seguinte, se eu esperar 2 semanas ou 1 mês para começar a ter um efeito importante, o crescente já evoluiu e já se tornou fibroso. E meu paciente perdeu a chance, certo? Então eu uso corticoide, que é uma medicação que tem um efeito mais rápido, associado com esses meus imunossupressores. E a manutenção eu faço com micofenolato, ou azatioprina, ou ciclosporina com corticoide. Por que eu não faço com ciclofosfamida? Por causa também, assim, dentre outras coisas, dos efeitos colaterais, certo? Todas as medicações que a gente está usando aí tem os seus efeitos colaterais. Corticoide, descompensação de pressão, descompensação de diabetes, síndrome com muito corticoide, eu posso ter osteoporose, posso ter... Aí vocês sabem, né? Um bocado de coisa. Ganho de peso. E a ciclofosfamida? A ciclofosfamida é infertilidade, pessoal. Lembre-se que nossa paciente aqui, ela é uma paciente jovem, é uma mulher jovem, então ela é uma mulher na idade fértil, então tem esse inconveniente da ciclofosfamida, que é essa possibilidade da infertilidade, tem toxicidade ovariana, tem toxicidade testicular também, a zoospermia pode dar no paciente, e a ciclofosfamida também tem toxicidade vesical. Eu posso ter uma cistite hemorrágica, posso ter câncer de bexiga. E tanto a ciclofosfamida como o micofenolato tem potencial teratogênico, certo? Então cuidado quando for usar em grávida. E o micofenolato também tem um aumento do risco de malignidade, principalmente doenças linfoproliferativas, certo? E o micofenolato foi visto que ele é melhor, assim, você pode usar ele como, em relação à ciclofosfamida, ele como opção inicial para os pacientes afro-americanos, certo? E a ciclosporina e tacrolimus, o principal é a nefrotoxicidade. Então, assim, meu paciente já tem uma doença no meu rim, então ainda vou dar uma pancada nesse rim dele. Então não é tão interessante, por isso que eu prefiro as outras. Classe 4, aí só uma coisa, pessoal. A classe 3, às vezes ela pode ser um pouco mais leve e um pouco mais grave, certo? Se for um pouco mais leve, você pode tentar um corticoide oral, tentar ver se ele entra em remissão, se diminui essa proteinúria dele, diminui a hematúria, se tinha uma função renal limítrofe ali, se melhorou, você trata só assim com corticoide mesmo. Agora, se tiver uma classe 3 mais grave, que parece classe 4, então trata como classe 4, certo? Classe 5, aquelas medidas iniciais iguais, certo? O IECO-BRA, antiproteinúrico, antihipertensivo, estatina, e usar o diurético e restrição hidrossalina com parcimônia, certo? Que por causa, aí não vou entrar em método, certo? Se a gente fizer uma aula algum dia aí sobre síndrome nefrótica, a gente conversa mais sobre isso, mas eu posso dar um diurético com restrição hidrossalina, porque esse meu paciente é demasiado. Anticoagulação, pessoal, pronto. Anticoagulação, a gente vê a gente sabe que o que o paciente com classe 5 tem normalmente de manifestação clínica? Ele tem síndrome nefrótica, na verdade. E um dos inconvenientes da síndrome nefrótica é a possibilidade de ter tromboses, certo? Trombose de veia renal que a gente conversou, TVP, TEP, certo?
Então eu vou anticoagular esse paciente, aí o couro come, pessoal, porque não tem-se ainda uma unanimidade quanto a isso, certo? O UpToDate, ele sugere pra gente avaliar o que? Avaliar o risco de sangramento do meu paciente e avaliar a quantidade da proteinúria dele, certo? Desculpa, da proteína sérica, da albumina sérica dele. Por quê? Pacientes com um alto risco de sangrar, certo? Vou ter que ter mais parcimônia. Como é que eu faço essa aferição do risco de sangramento, certo? Você usa aquele Hasbled, que é usado na fibrilação atrial. Tem outros também critérios aí que você pode pontuar para ver se o risco do paciente é leve, moderado ou alto. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas você vê o risco de sangramento e você vê a albumina sérica do paciente. Se a albumina estiver muito baixa, quer dizer ele perdeu muita proteína. Se perdeu muita proteína, é porque deve ter perdido muito proteína S, proteína C, antitrombina 3. Então vai ter um risco maior de fazer fenômeno trombótico. Se ele tem um risco leve de sangrar, até um risco leve, tranquilo de sangrar, não tem muito risco de sangrar, e tem uma proteína, tem uma albumina menor do que 3, você já pode instituir uma anticoagulação, certo? Varfarina, heparina, assim, não, esse assunto, como eu disse para vocês, tem muita divergência. Se ele tiver um risco moderado a grave, então eu tenho que ter uma proteinúria bem importante com a albumina mais baixa, lá em torno de 2, certo? Albuminas menores de 2, aí é que eu começo, certo? Então eu vou avaliar risco de sangramento e vou avaliar, como eu posso dizer, e vou avaliar a albumina sérica do meu paciente, certo? Se o paciente tiver um risco muito grande, aí eu vou ter que repensar essa anticoagulação. Já teve um AVC, um paciente hipertenso, idade elevada, então eu tenho que repensar isso aí. E a imunossupressão, pessoal, pronto. Outra coisa muito controversa, certo? Porque tem gente que faz imunossupressão, faz tratamento imunossupressor para todo paciente com classe 4, certo? E tem gente que isso no UpToDate ele diz assim, olha, não entramos, nós que revisamos o tema, o tópico, não conseguimos achar um ponto forte na literatura que nos apoia a fazer uma conduta ou outra, e nós mesmos divergimos entre si sobre o que fazer. Então ele mostra as duas opções. Você pode fazer uma imunossupressão só nos casos mais graves, proteinuras nefróticas mais importantes, mais sintomático, certo? Um paciente que tem uma elevação da creatinina associada, um paciente que tem uma lesão proliferativa concomitante à classe 5 dele, certo? E eu então tenho uma proteína nefrótica persistente. Então nesses pacientes com pior prognóstico, eu posso fazer a terapia imunossupressora, que eu faço o quê? Miclofenolato corticoide normalmente, certo? Mas posso fazer ciclofosfamida, tacrolimus, ciclosporina junto com corticoide. E tem gente que não, se o paciente não tem fator de pior prognóstico, então eu não preciso imunossuprimir ele, eu posso dar um corticoide bioral aí e fica por isso mesmo, certo? Porque eles dizem que esses pacientes podem ter eles têm uma nefrite mais indolente, eles podem ter por mais tempo aí uma evolução mais arrastada. E se meu paciente tiver, claro, lesão proliferativa associada, eu vou tratar como classe 4 ou como classe 5? Óbvio que eu não vou tratar como classe 5, vou tentar tratar como a classe proliferativa dele, a 3 ou a 4. E sem também entrar muito, mas assim, só para vocês verem que a minha nefrite lúpica não tem só o acometimento glomerular isolado e acabou-se, certo? Eu posso ter a nefrite lúpica isolada, quer dizer, o meu paciente tem um anti-DNA baixo, tem às vezes um FAN baixo, tem um FAN negativo, e é um dos casos de lúpus com FAN negativo, é a nefrite lúpica isolada. Então é um paciente que tem só nefrite, não tem artrite, não tem serosite, não tem manifestação neurológica, não tem penias hematológicas, não tem nada, tem só uma nefrite lúpica isolada, certo? Tem a nefrite lúpica silenciosa, que é um paciente que quando eu biopsio, ele tem uma classe 4, mas a clínica dele é pobre. Ele não tem perda de função renal, não tem uma hematura tão importante, não tem uma proteinúria tão importante, certo? Isso a gente chama de nefrite lúpica silenciosa, silente. Eu posso ter, além do acometimento glomerular, eu posso ter um acometimento tubulo-intersticial, certo? Com nefrite tubulo-intersticial, com acidose tubular, renal tipo 1, certo? Com disfunções do túbulos proximais, alça de N, gerando um maior aporte
do sódio lá no túbulo distal, gerando uma hipocalemia, certo? Aí vai, acometimentos diversos, certo? Ou então o meu paciente tem uma perda de função renal e tudo mais, mas não tem um acometimento glomerular importante, então pode ser um componente túbulo intersticial associado aí que ele tem, certo? Então esse é o componente principal dele. Trombose de veia renal, principalmente na nefrite classe 4, entrando na classe 5, entrando na classe 4 com uma proteína muito importante, certo? Microangiopatia trombótica, a gente sabe que pode ter no lúpus a síndrome do anticorpo antifosfolípide associado, certo? Tem muita relação e pode dar trombose, inclusive no glomérulo. Eu posso também ter anticorpos circulantes que se ligam a ADAMS13, que é uma proteína que cliva o fator de von Willebrand, e eu posso ter quadros semelhantes a como se fosse uma púrpura trombocitopênica trombótica, certo? Posso ter a glomerulosclerose colapsante, que é uma glomerulopatia não é comum, não é habitual no lúpus, certo? Mas ela é mais relacionada com o HIV, essa glomerulosclerose colapsante. Normalmente é uma síndrome nefrótica importante, com perda da função renal importante, rápida, porque normalmente a síndrome nefrótica, perda lenta, gradual da função renal. Esse meu paciente ele já chega com uma perda importante da função renal, chega com uma síndrome nefrótica importante, e quando você vai ver na biópsia tem colapso das alças capilares, certo? Mais comum no HIV, mas pode estar presente no lúpus também. E na podócitopatia do lúpus é como se o lúpus tivesse uma doença no podócito, certo? Como se fosse uma lesão mínima, certo? Também não vou entrar muito em detalhe, mas é como se fosse uma lesão mínima desencadeada pelo lúpus, certo? E agora, pessoal, vamos para algumas questões, só para fechar e consolidar nosso aprendizado, certo? Paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico em atividade evoluiu com quadro de perda rápida da função renal. Creatinina está 4,7, proteinúria nefrótica, hipoalbuminêmico, presença de cilindros celulares e hematura no exame qualitativo de urina, certo? Foi realizada uma biópsia e ele quer saber qual é a classe que esse paciente provavelmente tem. Então, um paciente que tem uma creatinina aumentada, né? Tem uma perda rápida da função renal, tem proteinúria, tem hematura, tem hipoalbuminemia. Então esse meu paciente ele tem o quê? Uma síndrome nefrótica que está evoluindo muito mal, né? Ele pode ter também, ele não me falou nada da pressão, não me falou nada da oligúria, mas esse paciente deve estar oligúria. Esse paciente pode ter uma síndrome nefrítica ou nefrótica, certo? Ou então uma nefrótica com um acometimento rápido da função renal. Então esse paciente provavelmente tem o quê? Uma lesão mesangial, uma membranosa pura da creatina de 4,75, rapidamente, proliferativa mesangial, esclerose avançada, calma, né? Vamos com calma, também não é assim, vamos ver. Então esse paciente tem provavelmente o quê? Uma nefrite lúpica proliferativa difusa classe 4, certo? Questão da FPI. Nefrite lúpica ocorre em mais de 50% dos pacientes lúpicos, certo? Que geralmente são assintomáticos. A avaliação inicial é feita por biópsia, ultrassom de rins e vias urinárias, clearance creatina, proteinúria de 24 horas ou exame de urina e creatina sérica. Bom, pessoal, eu vou indicar uma biópsia de cara para o meu paciente só porque ele tem nefrite lúpica, ele tem... Não é a principal. Até porque para indicar a biópsia a gente viu que alguns critérios a gente tem que ter alguns passos antes, a gente tem alguns elementos para indicar uma biópsia. Ultrassom de rins, não falei nada de ultrassom na aula. Clearance creatina... Normalmente são pacientes agudos, né? Então, clearance creatina é muito ruim para paciente agudo. Proteinúria de 24 horas, fica em dúvida, mas vamos ver. Exame de urina, que é quer dizer o sumário, e a creatina sérica. Essa resposta é a principal, certo? Porque com o exame de urina eu vou ver quantas cruzes de proteína ele tem. Tem 3 ou mais? Opa, já entra como nefrite. Tem cilindro celular? Já entra como nefrite. E a creatina sérica é importante também para eu saber se ele está perdendo função renal, se essa função renal está estável, certo? Então a melhor resposta aqui seria letra E. Na Universidade de Ribeirão Preto aqui agora, paciente 24 anos apresenta-se com edema generalizado, proteinúria de 4,5 gramas em 24 horas, urina 1 com cilindros hemáticos, albumina de 3,2, albumina baixa, creatina de 1,8, um FAM positivo. A biópsia mostra 60% dos glomérulos com proliferação endocapilar e ou extracapilar. 5% dos glomérulos são esclerosados e a imunofluorescência apresenta depósitos imunes subendoteliais. Ele quer saber o tratamento desse paciente. Bom, pessoal, o paciente tem uma síndrome nefrótica, tem proteinúria aqui, ó, edema generalizado, tem perda da função renal. Olha aqui, creatina 1,8.
Olha a biópsia dele, 60% dos glomérulos com proliferação. Então ele tem uma glomerulonefrite proliferativa, focal ou difusa? E aí pensou? Difusa, né, pessoal? Ele tem uma proliferação difusa nesse rim dele. Tanto é corroborado aí com os depósitos subendoteliais. Como é que eu vou tratar esse paciente se olhar a resposta nenhuma? Eu vou tratar ele com pulso de corticoide e ciclofosfamida ou miclofenolato. Por quanto? Por 6 meses. Que é para tentar induzir a remissão dele. O que é remissão, pessoal? O que é induzir remissão num paciente? Bom, a proteinúria dele baixar para menor do que 500 mg, a creatina dele baixar para menos que 50% do normal, o anti-DNA dele que indica evolução, negativar ou baixar os títulos muitos, certo? Não ter mais aquela hematura importante, ou então até desaparecer a hematura, e o complemento normalizar, certo? Isso é que eu chamaria de indução, indução total, certo? E qual é a opção aí que melhor responde nossa pergunta? Pulso de corticoide, ciclofosfamida endovenosos por 6 meses, acompanhado de corticoide oral em dose reduzida. Eu vou usar ciclofosfamida e corticoide oral, os dois? Não. Pulso de ciclofosfamida e azotioprina sem corticoide? O uso de corticoide oral deve ser suficiente por caso. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Pulso único de corticoide também não, certo? Hospital das Clínicas de Ribeirão, certo? Mulher, 20 anos, há 2 meses apresenta astenia e edema inicialmente restrito às pernas, que progrediu para membros superiores e face. Há 2 semanas, dor e rigidez articular em mão, punho e cotovelos, além de bolha nos membros e nas faces. Ao exame artrite, punho e cotovelo em todas as metacarpofalangianas, lesões eritematosas numulares, certo? Forma de moeda e placares, algumas encimadas por bolhas em áreas fotoexpostas. A nasarca, frequência cardíaca de 100, uma PA aumentada, 190 por 110. Ele quer saber qual é o resultado provável do sumário desse paciente. Bom, ele é um paciente que tem provavelmente uma síndrome nefrótica, concorda? Ele tem um edema muito importante, certo? E tem uma PA aumentada. Então esse paciente deve ter componente nefrítico e nefrótico. Porque normalmente na síndrome nefrítica eu tenho uma hipertensão importante. Na síndrome nefrótica normalmente eu tenho o paciente tende a ter uma pressão mais baixa, certo? Por não ter pressão oncótica, por estar todo demasiado, perder o líquido por causa de pouca pressão oncótica, aí esse líquido vai para o extravascular, certo? Então esse paciente parece ter componente das duas síndromes nefrítica e nefrótica. Então a hemácia dele, pessoal, vai ser 5 ou 200? 200, né? 5 é limítrofe hemácia aí para gente dizer que tem hematura. Os cilindros dele, celulares. Leucócito dele, 200 de leucócito, 50 de leucócito. É um leucócito aumentado, mas também não está esses aumentados todo. Proteinúria dele, proteinúria importante, 3, 4 cruzes, certo? Então qual é a nossa opção que melhor preenche? É a opção letra D, certo? Hematura importante, cilindro granuloso, que é um cilindro celular, leucócito de 50 e proteinúria bem importante de 4 cruzes, certo? E aqui acho que para fechar, mulher de 32 anos apresenta artrite pleurítica, anemia nasarca, pressão arterial de 120 por 70, creatina de 1.1, complemento sérico dentro da normalidade, hipercolesterolemia e tem corpos lipóides urinários, tem aí gordura na urina, né? E anticorpo anti-SM positivo. A biópsia renal mostra lá com maior probabilidade. Então a mulher, certo, com um quadro clínico de lúpus, uma pressão arterial normal, uma creatina, aí tem que calcular o clínico, né, mas normal para levemente tocado, um complemento sérico dentro da normalidade, o que é estranho, mas a gente sabe que tem classe de nefrite lúpica que pode acontecer isso, hipercolesterolemia e eu tenho corpos lipóides na urina, eu tenho como é que eu vou dizer, gordura na urina. Então esse paciente tem o que? Tem uma síndrome nefrótica. E se ele tem síndrome nefrótica, qual é a classe da minha nefrite lúpica que dá síndrome nefrótica pura, clássica? É a nossa nefrite, nefrite membranosa, certo? E bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, certo? Espero que tenha ajudado vocês a clarear um pouco na cabeça o que é que vem ser a nefrite lúpica, um pouquinho de glomerulopatia, certo? E qualquer coisa, estamos às ordens aí, só perguntar.